Imediatamente para o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, por um prazo de 15 minutos. Bom dia, senador Lindbergh, pessoa de quem cumprimento todos os senadores e senadoras aqui presentes. Bom dia ao secretário de Fazenda também aqui presente, jornalistas e demais pessoas nessa audiência. Queria aproveitar essa oportunidade para responder um pouco o que foi colocado aqui e, principalmente, enfatizar alguns dos pontos que já surgiram no debate das propostas, né? As propostas já chegaram ao Congresso Nacional no final do ano passado e, desde então, nós já temos tido algumas conversas, tanto no CONFAZ quanto com vários parlamentares. Em primeiro lugar, eu queria propor que a gente discutisse o futuro. Foi colocado aqui pelo Jadre e pelo Mauro que a guerra fiscal, o que é a guerra fiscal? A concessão de incentivos por parte de um Estado sem a concordância do restante do Brasil, isso é a guerra fiscal. Conceder incentivos não é errado. Conceder incentivos sem a concordância dos demais Estados é que caracteriza a guerra fiscal. Isso foi utilizado nos últimos anos por vários Estados, deu certo em vários Estados, promoveu o desenvolvimento. Começou até dentro do Sudeste, não esquecer, nos anos 70, Minas e São Paulo. O problema é que nós chegamos num ponto que ela se esgotou. Por isso que eu proponho que a gente discuta o futuro. Isso aqui não é um tribunal da guerra fiscal. Isso aqui é uma proposta para como a gente faz uma saída ordenada de algo que se esgotou. Hoje, os benefícios do passado que não foram reconhecidos pelo CONFAZ estão sob contestação, seja via glosa por parte dos outros Estados, seja via ação de constitucionalidade no Supremo. Hoje, qualquer novo benefício que um Estado eventualmente conceder não é seguro para a empresa. Então, é nesse sentido que a guerra se esgotou. E ela começou a prejudicar o país. Em que sentido? Prejudica os investimentos. Investimentos já realizados, as empresas estão reavaliando, se colocam mais recursos, se ampliam a capacidade de produção e novos investimentos. E não por último, mas não menos importante, começa a ameaçar a federação. E é por isso que a Constituição colocou, na lei do ICMS, lá dos anos 70, que o benefício de ICMS tem que se passar pelo CONFAZ por unanimidade. Um Estado não pode dar benefício com ICMS de outro Estado sem a concordância desse outro Estado. Esse é o problema. Então, o que a gente está propondo nessa proposta da União é um assunto eminentemente federativo, mas virou um assunto nacional porque começou a prejudicar o desenvolvimento do país, atrasando investimentos, criando insegurança jurídica. É reduzir e unificar a alíquota interestadual, compensar os estados que perderem a arrecadação com fundo de compensação de receita, criar um mecanismo de desenvolvimento regional para substituir o que foi o ICMS, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, é uma nova forma de promover esses incentivos, e realizar um acordo de convalidação para eliminar a incerteza jurídica no âmbito do CONFAZ. Cada proposta dessa tem o seu instrumento legislativo, todos os itens estão encadeados, mas com isso é uma saída organizada, é uma saída planejada da situação atual. Por que a alíquota interestadual? Esse é um ponto que já foi colocado aqui, é um grande ponto de debate. O ideal, do ponto de vista econômico, se eu perguntar aos especialistas, é você ter uma tributação toda concentrada no destino. E aí cada Estado tem a capacidade de fazer sua tributação focada no consumidor. Porém, ainda é necessário ter uma alíquota na origem, seja para preservar um mecanismo de incentivo por parte dos Estados à produção, seja também por fiscalização. Ao longo de todo esse debate, nós da União nos vimos na seguinte situação. De um lado, como ficou claro aqui, os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste pedem a convergência para uma alíquota de 7,4, mantendo uma diferenciação com prazo longo. De outro lado, os Estados do Sul e Sudeste pedem uma transição para 4 o mais rápido possível. Isso já vem sendo debatido no CONFAZ há anos. Foram apresentados aqui vários argumentos em prol de cada posição, como eu tenho certeza que serão apresentados aos senhores, pelos representantes de seus estados. O que a União procurou fazer foi propor um meio termo. Nós estamos propondo uma transição de 4% em 3 anos na maioria das transações,
Então, ela cai rapidamente para 4%. E, naquele caso, que é das regiões menos desenvolvidas, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para o Sul e Sudeste, uma transição em 12 anos. Tentando compatibilizar essas duas demandas. É uma transição que é rápida o suficiente em termos do volume de transações de ICMS do país, mas preserva essa diferenciação para os estados menos desenvolvidos por um prazo longo. Só para colocar a proposta, esclarecer a proposta da União, você tem aqui, quando tiver transação dentro do Sudeste, por exemplo, a alíquota cai de 12 para 4 em 3 anos. Quando tem uma transação dentro do Nordeste, a alíquota cai de 12 para 4 em 3 anos. Quando a transação for do Sudeste para o Nordeste, a alíquota cai de 12 para 4 em 3 anos. A maior parte dos fluxos cai rápido. A alíquota para 4% em 3 anos, como, por exemplo, foi proposto pelos estados do Sudeste. Quando a transação for do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para o Sul e Sudeste, ela cai para 4 em 12 anos. Então, é um sistema de 2 velocidades, em que a maior parte das alíquotas cai rapidamente para 4. Aqui já foi apresentado como que é a queda. Há uma parada em 7,4 por 5 anos, ou seja, em 2018 para na situação pedida por Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fica por 5 anos e depois cai. A reforma se completa em termos de alíquota em 2025. É uma transição numa velocidade que nós achamos adequada e suficiente para que cada estado se adapte gradualmente a essa nova realidade. Não vai mexer, com essa velocidade, não vai mexer muito nos incentivos atualmente concedidos, não vai retirar investimentos que já existem em alguns estados. Em termos de volume, esse é um número... 48% das operações interestaduais do ICMS estão dentro da região Sul e Sudeste. 11% das operações interestaduais do ICMS estão dentro da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Sul e Sudeste manda para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste 24% do total das operações e 17% vem no sentido contrário. Ou seja, 83% do volume de transações interestaduais, pela proposta da União, a alíquota vai para 4 em 3 anos. 83% vai para 4 em 3 anos. A transição é rápida. Naquelas transações dos estados menos desenvolvidos para os estados mais ricos, que é 17% do valor total das transações, ela vai em 12 anos. Então, foi essa maneira, senhores senadores e senhoras senadoras, que nós procuramos compatibilizar o que aparentemente é incompatível, que é a demanda de uma parte do país por alíquota diferenciada para sempre e a demanda de uma outra parte do país que é a alíquota igual agora. Nós fizemos uma alíquota que vai rápido para uma alíquota igual na maior parte dos casos e, onde há uma diferença de desenvolvimento maior, ela vai mais lentamente. Por que reduzir para 4%? Os debates no CONFAS indicaram, primeiro, na política, os debates no CONFAS indicaram 4% como consenso possível. Lembrando, os especialistas propõem 0%. Nós iniciamos essa discussão propondo 2%. Né? A primeira resolução lá da Guerra dos Povos era 2%. Depois de várias discussões com todos os estados, chegou-se ao consenso que 4% seria o piso ideal, que ainda mantém uma capacidade de arrecadação dos estados sobre a sua produção, mas diminui os problemas. Com a alíquota de 4%, vai diminuir a demanda que as empresas têm sobre os estados. Como foi colocado aqui por vários secretários, hoje a gente tem um jogo de soma negativa para os estados. A empresa vai fazendo um leilão. Cada estado sozinho não tem como vencer essa contestação. Você vai num estado e fala, o outro estado me deu isso aqui, o que você vai me dar mais? E o outro estado me deu isso aqui, o que você vai me dar mais? Todo mundo sozinho está baixando a sua arrecadação e está beneficiando mais as empresas. É necessário esse volume todo de benefício? Eu tenho dúvidas, eu acho que não. O que a gente, no caso da União, como nós tratamos a tributação como um todo, o que a gente tem feito, na verdade, é exoneração para todo mundo. Por que a União pode exonerar mais que os estados? Porque, somente, ela não está sujeita a essa guerra fiscal fratricida. A nossa arrecadação vem crescendo devido à formalização da economia e isso possibilita que a gente faça desonerações, como acabamos de fazer agora, mais uma. Nos estados isso não é possível, porque essa guerra fratricida, na verdade, diminui a base da arrecadação dos estados. O ICMS hoje é 7% do PIB. Há 30 anos atrás ele era 7% do PIB. Os estados, cada um por si, estão perdendo na guerra fiscal. Quando você botar uma alíquota de 4%, diminui o espaço para as empresas pedirem benefício. Mas, obviamente, a gente acha que tem que ter benefício. Por isso que tem o Fundo de Desenvolvimento Regional, que eu vou falar depois. Mas essa alíquota de 4% dá uma organizada, diminui o incentivo à sonegação, melhora a fiscalização, cria o espaço para
novo passo da reforma do ICMS, que não está contida nessa, mas é naturalmente seria uma etapa seguinte, que é melhorar a devolução de créditos. Assim como tem problema de devolução de crédito para os COFINS, tem grande problema de devolução de crédito do ICMS para exportação e para investimento. Quando você tem uma alíquota interestadual grande, é mais difícil, porque você pede crédito num estado, mas você pagou ICMS em outro estado. Então, fica difícil fazer isso. Como a alíquota é menor, quando a arrecadação estiver mais concentrada no destino, vai facilitar a devolução de crédito. Vai beneficiar o investimento, vai beneficiar a exportação. Né? E vai simplificar muito a administração tributária, por parte de todo mundo, das empresas e dos governos. Como viabilizar essa transição? Nos foram apresentados 2 problemas e nós propusemos duas maneiras de resolver esses 2 problemas em separado. Como foi bem colocado aqui, tem um problema orçamentário. Alguns estados perdem a arrecadação quando baixa a alíquota. Para isso, nós estamos propondo um fundo de compensação de receita para compensar os estados que perderem receita. Isso resolve o problema orçamentário. Tem um problema econômico, como também foi colocado aqui, algumas empresas, para se situarem em alguns estados que estão mais longe ou têm custos de logística maior, exigem algum incentivo. Para isso, nós propusemos o Fundo de Desenvolvimento Regional. Um para resolver o problema orçamentário, outro para resolver o problema econômico. O Fundo de Compensação de Receita, a maioria dos estados terá ganho de arrecadação. As simulações do CONFAZ, que foram feitas pelo Ministério da Fazenda e todos os demais secretários, elas estão abertas aos senadores para consulta, para saber qual é o impacto sobre cada estado ao longo da transição. A maior parte dos estados, dos 27, 20 ganham receita ao longo da transição. O que a União propõe? Para aqueles que perderem receita, haverá um fundo de compensação de receita. Elas são realizadas de modo transparente, vai ter uma balança interestadual que o Ministério da Fazenda vai publicar, a gente está propondo de 3 em 3 meses, mostrando quanto que um estado vende para cada outro, quanto é o balanço interestadual, e com base nessa balança vai se propor a compensação que vai na lei orçamentária anual e vai ser acompanhado pelo Congresso Nacional. O valor que a União propõe na nossa simulação cobre a expectativa de perda de receita dos estados na transição. Para ilustrar isso, esse aqui é o valor da simulação até 2025. Na proposta que a União fez, quanto seria a soma da perda dos estados? A gente vê ali que tem um caso do Amazonas, que não está, mas a gente fez como se falesse para todo mundo, só para a gente ter uma ideia de perda total. O Amazonas, por que a gente deu um tratamento especial ao Amazonas? Porque o ICMS é muito importante para a vantagem competitiva do Amazonas. Por isso que o governo federal deu. É um caso especial, atípico. Você pode ver que a maior parte ali é da perda que corresponde ao Amazonas. E, em termos de logística, tem uma necessidade de complementar os incentivos federais com esse incentivo estadual. Depois você tem o grupo dos estados que se baseavam mais no incentivo às importações. Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás, que foi o objeto da resolução do ano passado e que nós estamos tratando caso a caso, através de financiamentos, de investimentos, abertura de linhas adicionais no BNDES, tentando melhorar a situação desses estados. Tirando isso, o resto é aquela linha azul. Então, quando a gente levar em conta o que nós propusemos na resolução, que é trazer essas alíquotas para 4, tratando como separado o caso do Amazonas e desconsiderando a guerra dos portos, o valor a ser ressarcido tende a ser baixo, tende a ser metade daquele total, tende a ser no máximo 5, 6 bilhões. Foi por isso que nós colocamos aquele teto de 8 na medida provisória. Agora, isso tudo vai ser apurado de forma transparente, com base na nota fiscal eletrônica, num comitê no qual participa representantes da União e dos estados. O outro ponto, o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Desenvolvimento Regional é a nossa proposta para atender a demanda por parte dos próprios estados de que o problema não é só orçamentário, o problema também é econômico. Se o ICMS vai perder espaço como instrumento de desenvolvimento regional, e aí eu repito, já perdeu por conta da incerteza jurídica que hoje tem sobre esse instrumento, é preciso ter um outro instrumento de desenvolvimento regional para ajudar os estados menos desenvolvidos. Então, esse Fundo de Desenvolvimento Regional, nós consideramos que é um modo mais organizado e mais transparente. Você tem um fundo, cada estado tem uma cota, os 27 tem, cada estado aloca do jeito que achar melhor, mas presta contas ao Congresso Nacional, que é um recurso público, é um recurso federal. Então, isso também um estado vendo como o outro está fazendo, vai dar mais poder aos estados até no processo de barganha com as empresas. E vai levar a uma política de desenvolvimento regional mais racional e mais eficiente por parte
do setor público e também para as empresas. Também atendendo a demanda por parte dos estados, nós melhoramos a nossa proposta em relação à primeira versão. Nós ampliamos o prazo desse fundo de 16 para 20 anos e ampliamos o volume total de recursos de 172 bilhões para 296 bilhões. Esse é o valor, 4%, vai de 1 a 4 bilhões em termos orçamentários e de 3 a 12 bilhões em termos financeiros. Sabemos que isso pode não ser suficiente para compensar algumas empresas no benefício que elas têm hoje. Mas nós achamos que alguns benefícios que elas têm hoje são excessivos e desnecessários. Eles só existem porque nós temos essa guerra fratricida em que fica um leilão para baixo, em que todos os estados procuram cada um dar um incentivo maior e todo mundo perde. A gente acha que se você tiver um sistema mais organizado e mais transparente, você pode ter incentivos que justificam a localização das empresas em áreas menos desenvolvidas e ainda assim proporcionam um ganho de arrecadação para os estados e um ganho de produção de emprego para o país como um todo. O Fundo de Desenvolvimento Regional, como já foi colocado aqui, tem recursos primários e financeiros. Os recursos financeiros podem ser utilizados para diferir a arrecadação do ICMS. Vários estados dão incentivos às empresas diferindo a arrecadação. Dizendo, esse ICMS você tem que me pagar hoje, você me paga daqui a X anos. Então, você pode dar um diferimento dessa arrecadação. Os estados terão autonomia para alocar os recursos, com prestação de contas ao Congresso Nacional. E o volume de recursos do FDR vai complementar as demais políticas de desenvolvimento regional por parte da União. O FDR não é a única política de desenvolvimento regional, ele é parte da política de desenvolvimento regional como um todo. Nós temos os fundos constitucionais da Sudene, da Sudan, da Sudeco recém-criada. Nós temos as ações do governo em termos de obras de infraestrutura focadas principalmente nos corredores de transporte e logística nas regiões menos desenvolvidas. A política de transferência de renda da União, via Bolsa Família e via Previdência Social, beneficia mais os estados menos desenvolvidos. Então, esse Fundo de Desenvolvimento Regional é uma peça de uma política maior que reflete a preocupação do governo federal com o desenvolvimento regional. Por fim, só para ressaltar, a proposta que a União está colocando para o Congresso Nacional é uma saída ordenada da guerra fiscal. É uma saída que propõe a criação de um novo modelo de desenvolvimento regional que vai ser mais coordenado, transparente e organizado. A gente está vendo uma situação parecida com a questão do FPE. Tem uma saída ordenada e pode ter uma saída judicial. A saída da União é uma saída ordenada. A proposta que nós mandamos para os senhoras e senhores reflete uma ampla discussão entre os vários setores, não só entre os governos, mas também com as empresas. E essa reforma do ICMS ela é uma parte dessa agenda federativa mais ampla, em que os senhores estão tratando aqui de parte dela, na questão do FPE, e que envolve também a questão da dívida dos estados, sobre a qual o governo mandou um projeto de lei que começou a tramitação pela Câmara dos Deputados. Eu acho que o momento é agora. A proposta da União procurou estabelecer o consenso possível, cada uma das partes tem que ceder, e nós procuramos atender às principais preocupações. É obviamente impossível atender a todas as preocupações, até porque elas são incompatíveis. Mas essa saída, nós temos certeza que vai melhorar a situação do Brasil, eliminando a incerteza jurídica de hoje, vai propiciar um ganho de arrecadação a longo prazo para os estados e vai melhorar o funcionamento da economia brasileira. Obrigado.